Estamos prestes a começar nossa quinta sessão do nosso estudo sobre a santidade de Deus, e o que é irônico disso é que talvez seja até enlouquecedor para vocês, é que durante todo esse caminho até aqui, no nosso estudo, eu ainda nem comecei a definir o significado da palavra santo. Eu tentei enfatizar a importância dessa palavra. Disso, vimos a influência traumática que ela comunica, vimos como isso se relaciona com a justiça e a insanidade potencial de um homem como Martinho Lutero. Mas o que exatamente a Bíblia quer dizer com a palavra santo? Eu percebo na nossa própria língua e no nosso próprio vocabulário, o termo santo, ele parece ser usado entre nós, particularmente entre os cristãos, como o sinônimo de pureza moral ou justiça. E não há nada de errado com isso, mas pode ser um pouco enganador, porque nas Escrituras existem dois significados primários ou básicos para a palavra santo. E eu, de fato, não deveria dizer dois primários. Há um primário e um secundário. Dois significados principais, se vocês preferirem, do termo santo. O significado secundário dessa palavra nas Escrituras é que se refere à justiça e pureza pessoal. Mas o significado primário da palavra santo significa separado. Ou, se preferir, teologicamente, apartheid. Aquilo que é santo é aquilo que é outro, aquilo que é diferente de outra coisa. Which is different from something else. Então, quando a Bíblia fala sobre a santidade de Deus, o impulso principal daquelas declarações se refere à transcendência de Deus, refere-se à sua magnificência, para se referir àquele sentido em que Deus é superior a qualquer coisa que exista no reino da criatura. De novo, a maneira mais simples de discutir isto é santo. Aquilo que é santo é diferente. Olhe por intermédio da Bíblia algum dia e veja como o termo santo é usado como adjetivo. Deus não é apenas descrito como santo, como ouvimos falar do Espírito Santo, o Santo de Israel. Nós ouvimos sobre um solo sagrado, vasos de honra, momentos sagrados. De fato, os antropólogos e sociólogos estudaram a experiência humana e notaram que todas as pessoas têm alguma sensação de tempo sagrado e um espaço sagrado. Pense de volta lá na sua infância, naquele lugar especial onde você queria ir quando sua vida estava perturbada. Talvez tenha sido para você, talvez fosse para uma sessão, assim, um lugar aconchegante, na floresta, ou num gramado, debaixo de uma árvore favorita. Sempre que você estava deprimido, angustiado, ou alguém gritava com você, você queria ir pegar um gatinho, sentar com ele no colo e chorar num determinado lugar. Esse lugar assumiu um significado especial para você. Todos os anos há um dia no ano em que é especial na sua vida. É o seu aniversário, onde você celebra um momento no tempo que tem uma importância especial para você. E durante o ano nós, como pessoas, celebramos o que nós chamamos de quê? Feriados, dias santos. Agora, feriado significa um dia santo, um dia diferente dos dias comuns. E ele é especial, é reservado para um tipo específico, para relembrarmos de lembrança. Um dia sagrado, um espaço sagrado, um tempo sagrado, coisas santas, sagradas, fazem parte das nossas vidas. Eu lembro quando eu estava ensinando num seminário, um curso há muitos anos atrás, onde eu pregava sobre o pecado imperdoável de um professor lá do seminário. Eu perdi a paciência com um aluno.
deixa eu ser sincero com vocês, às vezes você sabe que seus alunos dizem coisas assim, fazem perguntas idiotas, eu digo, agora veja, nunca tenha vergonha de perguntar alguma coisa. A única pergunta idiota é aquela que você realmente tem medo de perguntar. E significa assim, qualquer pergunta que você tem é importante para você, é importante para mim. Eu realmente acreditava nisso. Eu deveria levar a sério qualquer dúvida que um estudante tivesse. Mas de vez em quando, senhoras e senhores, você de fato vinha uma pergunta idiota que, enfim. E a minha tarefa como professor, de novo, é tratar o aluno com dignidade. Bem, eu tive um aluno uma vez que me fez perder a cabeça. Eu estava palestrando sobre a ceia do Senhor e a pergunta dele não tipo assim, era uma pergunta assim, uma expressão de um cinismo desenfreado. Ele era cínico. Ele levantou a mão e eu reconheci. Ele disse: "O que é a grande coisa sobre o pão e o vinho? Por que nós temos que fazer isso? Por que não podemos simplesmente ter sanduíches com manteiga de amendoim, geleia e Coca-Cola?" Foi quando eu perdi a paciência. Eu senti tanta raiva fluindo da minha alma. Ele mexeu com a minha sensibilidade quando ele disse que, em vez de dar uma resposta educada, gentil e docente a ele, eu disse: "Você quer saber por que não temos sanduíches com manteiga e amendoim, geleia e Coca-Cola na comunhão, na Santa Ceia? Porque Jesus nunca consagrou manteiga com amendoim, geleia ou Coca-Cola." Eu só queria matar ele. Por quê? Porque ele acabara de profanar com essa pergunta algo precioso e sagrado na minha experiência. Mas o que é isso? Mas o que isso torna o pão e o vinho tão especiais? O que é que faz aquele momento da história tão especial? O que faz com que um pedaço de terreno seja santo, sagrado? Por que que Noé marcou um local onde ele construiu um altar? E Abraão construiu um altar para Deus? Por que somos atraídos a tomar algo que é comum e o torna extraordinário por causa do seu significado? Não é por causa do valor intrínseco desses objetos, mas o que torna algo sagrado, o que torna algo santo, é o toque de Deus sobre ele. Quando aquele que é ele mesmo, outros assim, toques naquilo que é comum, quando ele toca em algo comum, se torna algo extraordinário. Quando ele toca em você, você se torna incomum e, portanto, a diferença entre o profano e o santo é a diferença entre o comum e o incomum, entre o terrestre e o celestial. Não faz muito tempo eu vi um estudo sobre fobias aqui nos Estados Unidos, onde as 10 fobias mais comuns foram listadas, as coisas que as pessoas mais têm pavor. Você sabe, o medo dos gatos, o medo, você sabe, de a claustrofobia, medo de espaços assim, lugares lotados e assim por diante, medo da morte. Você sabe qual que era o medo número 1, aliás, do povo americano? O medo de ficar na frente de um grupo e ter que palestrar. Como eu estou fazendo aqui agora. É horrível, mas existe uma fobia chamada xenofobia. Quantos de vocês nunca ouviram essa palavra antes? Xenofobia. Ok, aqueles de vocês que não levantaram as suas mãos, eu vou ligar para pedir para vocês dar uma palestra. Bem, eu tenho muitas mais mãos no ar agora. Xenofobia é o medo do estranho ou de estrangeiros. Nós tendemos a ter medo de pessoas cujos costumes são diferentes dos nossos. E a forma suprema de xenofobia que nós temos é o nosso medo do Deus vivo, o temor do Deus vivo, porque Ele é tão diferente de nós. Ele é alto, grande e exaltado. Um dos mais fascinantes estudos que eu já li, gostaria de recomendar a vocês,
com uma cuidadosa atenção. É um livro que apareceu no início do século XX por um teólogo alemão que também era antropólogo. Seu nome era Rudolf Otto. E ele escreveu um livrinho assim, mas um livro que muitos teólogos consideram um dos livros mais importantes do século XX. É um livrinho assim, bem magrinho, e o título original foi chamado simplesmente de Das Heilige. Traduzido para a nossa língua, debaixo do título de A Ideia do Santo. E o que ele fez foi isso, que eu achei tão interessante. Ele andou por aí, ele examinou várias pessoas de diferentes culturas, aborígenes, europeus, pessoas diferentes, tentando descobrir o que eles consideravam santo ou sagrado na cultura deles. Então, ele fez estudos fenomenologicamente para ver quais são as reações humanas normais ao santo. Então, depois de fazer este estudo, ele tentou destilar a essência da experiência humana de santo, chegando a algumas conclusões. E uma das conclusões que ele costumava... ele inventava frases para descrever essas coisas e tal. Se você perguntasse a ele, o Dr. Otto, o que é o santo? A resposta que ele daria seria esta, que é o sagrado. O sagrado é Mysterium Tremendo. Eu tenho uma frase em latim para tudo. Mysterium Tremendo. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele disse que a experiência que nós temos do santo é uma experiência de algo muito estranho e impossível de penetrar e compreender. É misterioso, mas também é poderoso. E isso é incrível. Esse poder misterioso provoca uma sensação de temor, medo dentro de nós. Ouça o que o Dr. Otto escreve. Isso, o que ele chama de terrível mistério. Ele diz o seguinte: o sentimento disso às vezes pode vir varrendo como uma maré suave, permeando a mente com o humor tranquilo de adoração mais profunda, ou pode passar para uma atitude mais firme e duradoura da alma, continuando, por assim dizer, emocionalmente vibrante e ressonante até, por último, desaparecer. Desaparece, a alma retoma o seu humor profano e não religioso de experiência cotidiana. Você pode se relacionar com isso, se identificar? Todos aqui neste salão tiveram momentos grávidos de consciência da presença de Deus, não tiveram? Eles não são parte da nossa experiência diária comum. Experiência comum, mesmo para os mais cristãos devotos, assim, é basicamente profano. Não somos inundados a cada segundo em nossa alma com esse agudo senso da presença de Deus. E ainda assim, todo cristão sabe o que significa ter o precioso momento de consciência da presença de Deus. Mas é fugaz, como se pudesse explodir em erupção repentina das profundezas da alma com espasmos e convulsões, ou levar às mais estranhas emoções, frenesi intoxicada e transportar para o êxtase. Tem suas formas selvagens e demoníacas e pode afundar em um horror quase horrível, estremecendo e assim por diante. Ele descreve o fato de que nem todos respondem da mesma maneira a uma consciência do santo. Algumas pessoas se tornam derviches, rodopiantes em todos os tipos de atividades extravagantes, outras as pessoas são levadas ao absoluto silêncio e contemplação. Mas o que ele detectou neste estudo do santo, do sagrado, é o seguinte, que através da linha, ao longo das civilizações, a resposta básica dos seres humanos ao que eles consideram santo, ser santo é uma resposta de ambivalência. Ambivalência significa o seguinte, que temos sentimentos conflitantes sobre o santo. Que há algo sobre a santidade de Deus que nos atrai. Mas também há algo sobre a santidade de Deus que nos repele e nos assusta. Por um lado, fascina e por outro lado, aterroriza.
Talvez você já se perguntou sobre a maneira como, assim, às vezes nós gostamos de nos assustar, assim, crianças pequenas que querem se reunir, contar histórias de fantasma e tal. Você já os viu fazer isso, né? Lembro-me quando o meu filho, ele era um menino pequeno, ele queria dormir na floresta atrás da nossa casa. Então um dos estudantes universitários disse: eu vou levar vocês até lá na floresta. Eles armaram uma barraca, eles pegaram alguns sanduíches, lanternas e tal, e subiram até lá e voltaram meia-noite. À meia-noite, você sabe, eles tinham colcha, cama. Meu filho diz ao estudante da faculdade: oi, ele disse, conte-me uma história de fantasma. Então o Joey começou a contar sobre o cara que perdeu o seu fígado, você sabe, deu a volta. Eu quero meu fígado de volta. E todo mundo ouvia aquela história de fantasma. E o meu filho ouviu isso. E ele era fascinado. Ele é fascinado por isto. E quando o Joey terminou a história, o meu filho olhou para ele e disse: Joey, ele disse, você sabe que talvez dormir aqui hoje à noite não seja uma boa ideia, Joey. Joey disse, está tudo bem, você só vai dormir. Então eles ficaram quietos por alguns minutos e meu filho teve a oportunidade de concentrar sua mente na história de fantasmas. E nos ruídos da floresta as coisas dão errado na noite. E ele durou mais 10 minutos até eles baterem na nossa porta dos fundos perguntando se eles poderiam entrar. Você sabe que as pessoas vão à Disney World em Orlando e pagam dinheiro para ter medo, sentir medo. Não é estranho que tenhamos esse dualismo, essa atitude em relação ao santo? Eu gosto de lembrar o antigo programa de rádio. Alguns de vocês vão se lembrar daqueles dias maravilhosos do passado, vocês que têm cabelos brancos vão lembrar. Quando o Lone Ranger, você sabe, viria descendo assim pela estrada e nós ouvíamos as novelas à tarde. Você lembra dessas senhoras, jovem Dr. Malone e Mr. Perkins e Ellen Trent e Ardylan. No domingo a esposa nos bastidores disse Mary, e Mary disse a Larry, foi o que ouvimos. Você se lembra? Família de Pepper Young. Quantos de vocês se lembram de algo formidável assim? Bem à noite você tinha histórias de aventura como o Superman, e durante a semana teríamos policiais, polícia ladrão, gangster, Sr. King, marcador assim, pique-esconde, enfim, coisas assustadoras, particularmente coisas assustadoras aconteciam. E também tinha algo chamado suspense, programa, todos os tipos de programas assustadores do rádio nos anos 40, senhoras e senhores, surgiram nas noites de domingo. E o leading deste programa de rádio apresentava o som desta porta abobada, rangente, abrindo, e uma câmara de eco, e ela se abre. E você sabe, seu cabelo está arrepiado antes que a coisa comece, a voz supera com a voz do barítono do locutor dizendo santuário interno. Hein? Quantos de vocês lembram disso, ok? Quero dizer, eles nem precisaram começar a história e todo mundo já estava assustado. O que significa isso? O santuário interno significa, literalmente, dentro do sagrado. Você entende? Os gênios de marketing dos entretenimentos no mundo descobriram que de alguma forma a coisa mais aterrorizante que eles poderiam surgir, assim, criar com as pessoas seria expô-las a um programa sobre debaixo do santo. Veja, por isso temos a tendência de manter distância, uma distância segura do caráter de Deus. Porque mesmo sendo atraídos por isso, por um lado, por outro, somos repelidos por ele. Eu vou falar na próxima sessão sobre isso, como isso se manifestou concretamente e especificamente na obra de Jesus, onde as pessoas estavam atraídas por ele e aterrorizados por ele. E, no entanto, é esse elemento que nós tememos, que esteja no próprio núcleo do caráter, que está no próprio núcleo do caráter de Deus. E para que entendamos, amados, vamos definir adiante no Novo Testamento como prioridade do aprendizado.
Eu perguntei aos meus alunos no seminário uma pergunta simples da Bíblia. Eu disse: todos aqui estão cientes da oração do Senhor, e a oração do Senhor pode ser dividida de acordo com a literatura, enfim, desde o endereço formal até as petições e até o fechamento. E eu perguntei aos meus alunos qual é a primeira petição da oração do Senhor. Vocês sabem? Não responda em voz alta, mas responda na mente de vocês. Você sabe qual é a petição? Qual é a oração do Senhor? Lembre-se da cena, os discípulos observaram Jesus e seu poder surpreendente, eles veem a ele, e eles notam a ligação entre o seu poder e sua devoção à oração. Então eles veem a ele e dizem: Jesus, ensine-nos a orar. E ele disse: ok, eu vou ensinar como orar. Quando vocês orarem, quero que vocês orem assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora aqui está a pergunta: o santificado seja o teu nome parte do endereço formal, ou é o santificado seja o teu nome a primeira petição? Veja se fazia parte do discurso formal. Jesus teria dito isto, ele teria dito: quando você orar, diga o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: quando vocês orarem, eu quero que vocês orem assim. A primeira coisa que eu quero que vocês orem assim, de joelhos, é que o nome de Deus seja tratado como sagrado, como santo. Repetidamente, a Bíblia diz de Deus: santo é o seu nome. Outro pequeno teste que eu tenho com os meus alunos eu disse assim, ó: suponhamos que hoje em dia nos Estados Unidos da América, onde tivemos assim tantas inundações e proliferações da legislação na terra, e ninguém pode acompanhar todas as novas leis que estão sendo adicionadas aos livros de leis todos os anos. Suponha que alguém aparece e diz: ei, vamos começar tudo de novo. Nós vamos simplesmente expulsar todos os advogados, todas as leis, até a Constituição, e vamos começar de novo. Mas o seu trabalho é escrever a nova Constituição. O seu trabalho é escrever a nova Declaração de Direito. E o plano do jogo é este: que toda lei futura na história dessa nação será julgada por sua conformidade com 10 leis que você elabora. Então você só tem 10 leis para escrever nos livros. Quais 10 você escreveria? Quantos de vocês desperdiçariam das 10 leis fazendo uma lei contra a cobiça? Quantos de vocês incluiriam no seu top 10 uma lei para os filhos respeitarem os pais e obedecer os pais? A maioria de vocês provavelmente incluiria uma lei que proíbe assassinato e roubos. Mas alguém usaria uma das 10 principais leis, dizendo que é uma lei absoluta na terra, que ninguém jamais poderia usar o nome de Deus em vão? Senhoras e senhores, quando Deus escreveu uma Constituição de um governo nacional que alcançou o top 10. Não é incrível? Alguns anos atrás eu li um artigo surpreendente na revista Time, e era sobre um incidente que ocorreu em Maryland. Um motorista de um caminhão, ele foi preso por dirigir bêbado e por desordem. E quando os policiais vieram para prender esse cara, esse motorista de caminhão era tão abusivo que ele ficou furioso quando ele percebeu que ele ia para a delegacia, e eles queriam pegar o livro lá e tal, e eles levaram diante do magistrado e conversaram sobre todas as coisas cruéis que ele tinha falado para os policiais no caminho. Agora para o delito de conduta, desordem, a penalidade mais severa que o magistrado poderia aplicar para esse cara era uma multa de $100 e 30 dias na prisão. Mas eles queriam pegar esse cara, porque eles pegaram o livro. Então eles ressuscitaram uma lei antiquada que nunca foi revogada e ainda estava nos livros dos estatutos de Maryland, e que blasfêmia pública era proibida.
E a penalidade por blasfêmia pública havia sido outros 30 dias de prisão e outra multa de $100. Então, o juiz impôs ao infrator, motorista do caminhão, outra multa de $200 e 60 dias de prisão. E isso fez com que a revista Time, que o editor da revista Time ficasse indignado que nos dias de hoje alguém fosse sofrer uma punição cruel e incomum de pagar uma multa de $100 e passar 30 dias na prisão apenas por blasfemar publicamente o santo nome de Deus. Percorremos um longo caminho. 22 anos atrás, a palavra virgem não era permitida ser proferida na televisão, porque era muito provocativa e sugestiva. A censura mudou tanto em nossos dias que os filmes podem usar livremente linguagem escatológica e linguagem de blasfema, e tudo bem. E ainda existem regras e regulamentos para a transmissão de televisão que proíbem o uso de certa linguagem sexual obscura e pruriente. Mas ainda é permitido na TV passar para usar o nome de Deus como uma maldição comum. Jesus disse: você sabe pelo que eu quero que vocês orem? Eu quero que vocês orem para que o nome do meu Pai seja considerado santo. Vocês entendem? Então eu quero que vocês digam: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, pelo que eu quero que o meu povo esteja orando, é que o meu reinado, a minha soberania, a minha autoridade como rei seja honrada e reconhecida neste mundo. E que as pessoas façam a minha vontade neste planeta, mesmo quando os anjos do céu obedece a minha vontade agora. Você sabe que Jesus não diz isso, mas eu sou convencido de que há uma progressão lógica aqui. Eu não acredito que o reino de Deus jamais virá a esta terra, ou que a vontade de Deus será feita nesta terra, até ou menos que o nome de Deus seja reverenciado por seu povo. Como isso é possível para as pessoas honrarem um rei e ao mesmo tempo profanarem o seu nome? Você sabe, não é como o povo judeu tinha assim algum nome de fetiche, ou que eles acreditavam que havia alguma mágica associada ao enunciado da palavra. Mas eles entendiam isso como Deus entendeu, que se tivermos uma atitude despreocupada e casual em relação ao nome de Deus, isso vai revelar mais profundamente do que qualquer outra coisa que dizermos sobre a nossa atitude mais profunda em relação ao nome de Deus. Deixa eu dizer como é isso. Se vocês usarem o nome de Deus como uma maldição comum, você é uma pessoa profana. Você não respeita a santidade de Deus. E peço que pense antes de deixar essa palavra passar pelos seus lábios de novo, de uma maneira frívola, porque Deus não tolera a profanação do seu nome. Ele ficou, esse mandamento está entre os 10 primeiros. Então Jesus diz, quando você orar, que o nome de Deus seja manifestado como santo, seja tratado como algo diferente, especial, extraordinário, seja exaltado, porque Ele é diferente, e especial, e exaltado. Quando somos chamados a sermos santos, somos chamados a sermos diferentes. Nós somos chamados a testemunhar o estilo que só é encontrado em Deus, um estilo que é impulsionado pelo segundo significado da santidade, que é a justiça. Quando Deus diz, seja santo porque eu sou santo, Ele está dizendo, seja diferente dos padrões normais deste mundo. Quero que você expresse e mostre o que é a justiça nessa terra. Essa é a tarefa do cristão, espelhar e refletir o caráter de Deus para um mundo moribundo. Vamos orar.
Pai nosso, mais uma vez, pedimos perdão pelo jeito que profanamos o seu nome com as palavras, ações, pensamentos, e oramos para que o Senhor nos conceda um temor santo pelo Senhor. Que no mundo, na nossa terra, em algum grau e de alguma forma possamos ver a manifestação da sua realeza e que a sua vontade seja feita. Pois pedimos em nome de Cristo. Amém.